A existência de indivíduos e grupos que promovem a destruição da democracia é um problema constante na história moderna. As respostas dadas por cada país são diferentes, em função de sua tradição jurídica e experiência histórica. Assim, por exemplo, a Alemanha, que experimentou a ascensão ao poder de um líder totalitário que utilizou e depois destruiu as instituições democráticas, criou normas jurídicas mais restritivas. Ali, a negação do Holocausto é crime e partidos neonazistas são ilegais. Nos Estados Unidos, com um sistema democrático que não viveu interrupções, a liberdade de manifestação sofre menos restrições. A legislação acompanha as mudanças sociais. E hoje, a transferência de boa parte da comunicação para o mundo virtual da internet coloca novos desafios. O espaço público virtual permite o anonimato e a divulgação de fake news em grande escala. Elas frequentemente estão associadas a mensagens ofensivas e de ódio, a serviço de narrativas políticas antidemocráticas. Em todos os sistemas jurídicos democráticos, existem limites à liberdade de expressão. São punidas, por exemplo, a difamação e a incitação à violência. Com a expansão das mídias sociais, as leis que regulam a comunicação offline são suficientes? O que fazer quando indivíduos ou grupos se utilizam do direito de expressão para atacar as instituições democráticas? O que a democracia não pode tolerar sob risco de ser destruída? O espaço público virtual deve ser regulado pelo Estado? O poder das Big Techs pode ser contido de outra maneira? Em que medida as leis que procuram proteger a democracia podem colocar em risco as liberdades, transferindo um poder excessivo ao Estado? Para debater este tema, convidamos dois importantes juristas, o professor Miguel Reale e a professora Heloísa Estelita. Liberdade de expressão não quer dizer liberalidade para atacar a democracia. Nós temos visto o crescimento de posições radicais, o crescimento é vertiginoso e realmente é de se espantar, por exemplo, que a extrema-direita tenha ganhado a eleição para o Conselho Constitucional no Chile. Né? E como é que a extrema-direita ganha tanta popularidade? Através de posições radicais, de liberação de frustrações. Isso se faz através do ataque às instituições, ou seja, é a antipolítica, né? É o mundo das redes, dos internautas, e que todos os ressentimentos são jorrados em pequenas mensagens, portanto, nós estamos num momento muito delicado, e na situação que nós achamos, a democracia cada vez mais tem que proteger a si própria. Ou seja, a democracia militante se faz cada vez mais urgente. Acho que é importante também a gente estabelecer um pouco do limite entre liberdade de expressão e ataque, porque como muitos ataques têm sido feitos por meio de expressão pública, né, e inclusive muitas vezes até por meio de fake news, né, de produção de informações que não são verídicas e distribuição em massa, esse ataque é um ataque, né, que inclusive pode ser feito por expressão, mas cuja finalidade é destruir os pilares do sistema democrático, né, principalmente os três poderes da República, o poder legislativo, executivo e o judiciário. Como é que você descreveria essa figura do crime de ódio? Que, na verdade, o problema todo está, a meu ver, no incitamento. O discurso de ódio, ele seria incriminável tendo incitamento ou é desnecessário que haja um incitamento para a criminalização? Eu não preciso criminalizar o incitamento direto. Em alguns casos, devido à gravidade, né, dos bens jurídicos, dos interesses que estão em jogo, eu posso criar um tipo penal ou, né, punir, falando numa linguagem mais cotidiana, um estágio anterior à própria incitação, né? Desde que o ato que a gente escolha para criminalizar, ele demonstre um potencial de chegar a uma incitação e depois a prática de crimes de discriminação racial, etc. Por exemplo, a veiculação de uma mensagem, dada a massificação dela, tem um potencial maior de realmente chegar a um destinatário ou a um grupo de destinatários com uma força que implique numa incitação, que é o quê, né?
criar em alguém a ideia de praticar um crime ou reforçar uma ideia já existente. Portanto, a gente teria uma cumplicidade. Não vou usar termos técnicos penais, mas esse seria o tipo de conduta que o direito penal já pune de forma individualizada. Mas quando feito em massa e com um potencial de que lá na frente um destinatário, ou inclusive por meio de informações falsas, que um destinatário possa se mover nesse sentido, no sentido da execução, eu acho que a gente já teria um dos elementos relevantes para definir essa conduta como criminosa. A lei de imprensa tinha um artigo fundamental, que era o artigo 27, que estabelecia, apesar de haver ofensa ou crítica na notícia publicada ou veiculada por televisão, rádio, essa notícia não constitui crime se ela for editada, ela for publicada, atendendo o interesse público. Veja que abertura que tinha para exclusão da responsabilidade penal para o jornalista, para o crítico, para o articulista, na medida em que se entendia que não constituía crime, quando a notícia, apesar de ter uma carga difamatória, ela, no entanto, atendia o interesse público. Sempre, todas as legislações sempre tiveram uma lei especial de imprensa, porque ela tem especificidades próprias que não se adequam ao que está previsto no Código Penal. Como a democracia depende muito da liberdade de expressão e ela inclui, inclusive, a liberdade de expressão, ela inclui o poder de conhecer, né? Se informar. Eu acho que nesse lugar que a gente tem dúvida se a gente está avançando demais, eu na dúvida não faria intervenções, né? Porque o que a gente proíbe hoje, quando a maior das boas intenções, pode imediatamente depois ser utilizado contra nós. Então, se é da essência da democracia, essência, né? Como você mexer no núcleo da democracia, uma intervenção na liberdade de expressão, na dúvida, eu seria muito comedida. Então, a grande discussão seria exatamente esta. Se devemos ampliar os verbos do discurso de ódio ou não, ou permanecer para garantia da segurança jurídica do cidadão, que fique só no incitamento. O incitamento é uma palavra bem precisa, que diz que é necessário atuar efetivamente no sentido de movimentar a vontade alheia. Incitar não é só manifestar, incitar é realmente mobilizar. Eu creio que seria o suficiente este verbo incitar. Como garantir, da melhor maneira possível, que exista um julgamento justo? Ou seja, que o juiz não seja mobilizado pela força das redes e se sinta constrangido e temeroso de não corresponder ao desejo do tribunal da internet. Sim, eu acho que essa discussão que se faz hoje da responsabilização das plataformas me parece muito, muito importante. Como na internet há um fracionamento das opiniões, quer dizer, elas são múltiplas, variadas, disseminadas, não há uma regulação que possa atingir, evidentemente, os internautas, a não ser pelo controle que seja realizado pela plataforma. As pessoas jorram as suas insatisfações e o que se vê, infelizmente, o que a internet revela é como as pessoas são infelizes, né? Como as pessoas são manifestamente infelizes. Elas estão jorrando ódio, destilando, né? Jogando para fora os seus ressentimentos. E quem é que pode controlar isso? É a plataforma. Então, a plataforma tem uma responsabilidade social. E dentro disso existe a responsabilização da plataforma com relação a campanhas que interferem
na possibilidade de um julgamento justo, porque levam a uma imparcialidade, seja para condenar, seja para absolver. Nós estamos com um momento que eu acho grave também, é do desrespeito às instituições. Se espalhou que as instituições não valem nada, e principalmente o Supremo. Olha, se não fosse o Supremo Tribunal Federal ter instalado esse processo do fim do mundo, com todos os vícios que eventualmente ele tem, nós estaríamos, sem dúvida nenhuma, sob um domínio gritante da direita do ódio bolsonarista. Então, nós devemos ao Supremo Tribunal Federal um papel fundamental. Foi o Supremo que segurou, sem dúvida nenhuma, a manutenção da democracia no Brasil. O que eu acho importante que a gente tenha em mente, não é surpreendente que a gente não tenha uma regulação, é normal que a gente não tenha uma regulação. Esse é um fenômeno recente, tá? Ele já começou há um pouco de tempo atrás, mas com as cores que ele tomou nos Estados Unidos e no Brasil, é um fenômeno de 4 anos, está na crescente, mas é um fenômeno recente. É bom que o direito não saia regulando as coisas, amarrando com a força da lei, num país continental. Nós não estamos num país europeu que tem 14 milhões de habitantes e consegue ter um poder legislativo mais ágil. É bom que a gente não saia regulando temas tão importantes e sobre os quais todos os países estão fazendo aproximações legislativas nesse momento. O que é plataforma, o que é serviço de mensageria, porque são essas duas frentes que estão sendo utilizadas, né, para essas incitações à prática de crimes contra a democracia e, eventualmente, de ódio. As plataformas são espaços públicos, ainda que por um número limitado de pessoas, por exemplo. Né? Eu sigo uma pessoa que tem que me aceitar, mas é um espaço, vamos dizer, mais público, e não privado e íntimo. O âmbito das mensagerias, não. Se eu falar de controlar conteúdo de mensageria, estou dizendo, e é isso que o WhatsApp já disse, e eu não estou dizendo que eu concordo, estou relatando um problema. Para eu fazer um controle nas aplicações de mensageria, eu tenho que entrar no conteúdo. Eu entro no conteúdo das mensagens dos bots que estão distribuindo fake news, mas eu vou entrar na do Miguel e da Heloísa e de todo mundo. Então, assim, nós queremos isso? Então, não é fácil. Primeiro que uma regulação de plataforma não deveria atingir mensageria, se a gente quer ter alguma pretensão de privacidade na troca de mensagens por essas aplicações, podemos questionar isso, podemos falar, olha, o risco é tão alto que eu prefiro não ter pretensões de privacidade. Acho que essa é uma outra questão também, que é um pouco do que o Miguel falou e a forma como a gente vê. Eu não posso colocar em operação uma máquina que tem mais risco de causar prejuízos do que benefícios. Nós não sabíamos que certas máquinas, leis, plataformas e serviços de mensageria seriam usados, que continham esses riscos by design, ou seja, na forma em que elas foram feitas. Agora nós temos evidências de mau uso desses serviços, né? Plataformas e mensagerias. Como que a gente pode regular? Mas eu acho que tem que ser muito cuidadoso e separar esses dois tipos de aplicações, plataformas ou redes sociais e serviços de mensageria, e não empacotar uma solução única para os dois, porque as expectativas são diferentes nesses dois âmbitos. Nós podemos até optar, como Estado, em dizer, não, nós não queremos mais certos padrões de privacidade em serviço de mensageria, dado o perigo, né, da utilização que nós conhecemos agora para o Estado democrático. Mas não é uma solução única. A mensageria só, a meu ver, poderia haver uma interferência por solicitação da pessoa atingida, se houvesse uma comunicação em massa. A comunicação em massa que tivesse o efeito de prejudicar a reputação, prejudicar, inclusive, algum negócio, algum contrato, ou seja, a negatividade decorreria de uma manifestação em massa, que visa, portanto, uma disseminação da notícia, e não uma notícia entre
Heloísa e Miguel, por exemplo, no WhatsApp. Não seria isso. A não ser que, se houver essa manifestação, a vítima é que vai tomar as medidas pessoais com relação. Mas a possibilidade de haver controle de conteúdo e mensageria seria só em comunicação, disparos em massa, que tivessem um discurso de ódio, tivessem um discurso de desrespeito a grupos sociais, só nessa hipótese. Quando você utilizar esse serviço de mensageria para disparar acima de tantas mensagens, você está abrindo mão da sua privacidade. Nós vamos poder olhar, olhar o conteúdo. Correto. E eventualmente controlar. É uma medida bem proporcional. Mas é um disparo em massa de mentira, para estabelecer lesão ao Estado de Direito, por exemplo, ou às liberdades públicas. Isso deveria ser criminalizado. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal segurou a democracia na ponta da caneta. E acho que aí, já começando, então, feito esse disclaimer, o 8 de janeiro foi o ápice de um processo, vamos dizer assim, de um processo que começou com esse inquérito que a gente apelida de fim do mundo, porque ele é muito amplo, e vinha investigando ataques ao Supremo Tribunal Federal, e ele foi ampliando o seu objeto. O 8 de janeiro mostrou que tudo que foi feito antes não funcionou, né? Porque a gente teve um ato sem precedentes no Brasil. Aliás, sem precedentes em vários países com os quais a gente conversa. Então, eu acho que a sensação de quem estava por trás dessa investigação é: tudo o que eu fiz realmente não adiantou. E uma parte, e aí já passo para a terceira parte, uma parte desse não adiantar foi viabilizada por meio de plataformas e serviços de mensageria. E aí a gente junta tudo. Eu não tenho uma visão tão... eu não fico totalmente tranquila, com o legado do que está sendo decidido no calor de um processo que está muito claro agora para a gente, aquela esperança que a gente tinha que depois do 1º de janeiro virava a chavinha, pelo menos com relação a essa violência institucional constante, né, o peso que foram esses últimos 4 anos, essa esperança está claramente frustrada, tem, né, o processo de coesão está em andamento. E acho que decisões sobre questões fundamentais de proteção de dados não deveriam ser tomadas neste ambiente, ou se precisam ser tomadas, e muitas precisam, aí eu defendo que elas sejam tomadas, que sejam feitas com disclaimers muito claros dos pressupostos pelos quais, excepcionais e de forma clara, pelos quais se está adotando esta ou aquela decisão. Mas eu tenho essa preocupação de que algumas decisões extremamente severas com relação à intervenção em direitos fundamentais mereciam um disclaimer e um estabelecimento dos pressupostos para que elas não sejam depois aplicadas a casos que não se ajustam à situação pela qual nós estamos passando agora. Por que o Supremo Tribunal Federal assumiu a competência de todos os fatos? Primeiro, porque ele está dando, digamos, continuidade àquele entendimento de que ele, sendo vítima e ocorrendo o fato na sede do Supremo, competente é o Supremo. E mesmo que não ocorreu no Supremo, como a invasão do Congresso, a invasão do Planalto, são fatos absolutamente conexos. A prova de um interfere na prova do outro, os fatos estão absolutamente interligados, o que justificaria a competência do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, o Supremo pretende que exista uma interpretação única desses fatos, uma apreciação, uma decisão que seja universal para todos os acontecimentos, e não decisões díspares e disseminadas pelo país, portanto, diferentes julgamentos que complicariam o entendimento de um fato que atingiu profundamente a vida brasileira.
Não é. Não é. Essa questão legislativa, porque eu acho importante tocar nela, ela não é um fenômeno ligado aos últimos 4 anos, tá? Ela é um fenômeno longo. A gente sempre fala, olha, capricha quando se for eleger os membros do Congresso. Nós teríamos uma democracia, o sistema funcionaria muito melhor se a gente tivesse um legislativo diferente, que pudesse produzir mais rapidamente. Rapidamente não quer dizer em 1 ano, em 1 semana, nem 2, 3 meses. Mas, enfim, que não houvesse uma frustração constante de bons instrumentos legislativos. Eu lembro agora, por exemplo, CPP, Código de Processo Penal. Eu lembro do Código Penal, a gente não vê grandes reformas, pelo menos na área penal. Na área civil, eu sei que tem. Mas na nossa área, a gente não vê grandes reformas. A gente vê reformas que se iniciaram, houve debate e depois elas simplesmente não caminharam mais adiante. Então, eu acho esse um problema central, do qual a gente vale a pena discutir como Estado democrático, que reserva e deve reservar corretamente ao Congresso Nacional competência para restringir os nossos direitos fundamentais, que a gente possa melhorar a qualidade do produto. As plataformas devem ter um dever de cuidado, e esse dever de cuidado pode ser exigido para aqueles que se sintam atingidos pelas mensagens ou notícias veiculadas, e exigindo-se, então, uma providência por parte das plataformas. Cabe ao Supremo intimar o Legislativo a que cumpra o seu papel, o seu dever de legislar em determinada matéria. Então, o que o Supremo pode, abstratamente, genericamente, dizer, não, a responsabilidade há de se estabelecer uma responsabilidade que não seja apenas por desobediência à ordem judicial, mas isso nos termos, né, que vier a ser estabelecido pela legislação pertinente a ser produzida pelo Congresso Nacional. Acho que essa é a forma, essa seria uma forma comedida, né, de uma manifestação do Supremo, mas sem estar a interferir no processo legislativo, né, assumindo o papel de legislador. O lado bom, né? Esses algoritmos, como eles podem ser treinados para captar e suspender a divulgação de conteúdos de ódio, enfim, desses conteúdos, né, que são objeto da nossa conversa aqui hoje. Esse é o lado bacana, tem um potencial enorme aí, mas exatamente proporcional à capacidade da inteligência artificial de produzir fake news. Então, eu acho que esse tipo de serviço não deveria estar no mercado. Não deveria. Não num país, num momento tão delicado, e deveria ser muito bem controlado o uso dele. Só dá para usar se você tem capacidade de avaliar o resultado. Então, não é que não dá para usar para nada, não é isso. Mas para se informar, não é. O problema da inteligência artificial no judiciário, porque a justiça já tem um grande computador de decisões, que é o Victor, né? E tem mais. O Supremo está preparando um outro equipamento extraordinário, que será a Vitória, que vai realmente transformar o Supremo num julgamento por robôs. A grande parte das decisões vão estar catalogadas, vão estar organizadas, vão estar sistematizadas, os precedentes vão estar prevalecendo. Então, o grande risco que nós temos para o enfrentamento da massa de processos é a submissão do judiciário ao robô. Um abraço. Tchau, gente. Tchau.